Hoje eu vou falar de um estudo muito interessante chamado CARE Trial. Minha pergunta é muito interessante. Durante a quimioterapia para câncer de mama, você faz só exercício aeróbio? Você adiciona mais exercício aeróbio? Ou você coloca o treinamento de força? Então eles pegaram 3 grupos. Um grupo que fazia em torno de 20 a 30 minutos de exercício aeróbio, ou seja, pouco volume. Um outro grupo que fazia em torno de 50 a 60 minutos por sessão de exercício aeróbio. E o outro grupo pegava aquele volume baixo de aeróbio, ao invés de aumentar o aeróbio, ele adicionava força. E esses grupos eles faziam em torno de 3 vezes por semana de exercício aeróbio. E o treinamento de força fazia em torno de 9 exercícios, 2 séries, também 3 vezes por semana, dos exercícios clássicos, leg press, agachamento, supino, puxada, bíceps, tríceps. E sabe qual que foi a principal resposta desse treinamento? O objetivo foi avaliar função física através de um questionário SF36 e o principal desfecho: não houve diferença entre você fazer pouco, muito exercício aeróbico ou adicionar o treinamento de força nesse contexto. Mas fica nesse vídeo que eu vou te mostrar os desfechos secundários bem interessantes, como por exemplo em relação à composição corporal, que não houve diferença entre os grupos, e em relação à força muscular. E obviamente já é bem sabido que se você adicionar o treinamento de força, você tem melhores respostas no que diz respeito à força de membros inferiores e membros superiores. Então aqui já fica um conselho: se você precisa melhorar sua função física e sua força muscular de membros inferiores e membros superiores, talvez a adição do treinamento de força seja muito importante nesse cenário. Em média, o programa de exercício durou 16 semanas e ele foi iniciado logo após ali o início da quimioterapia. Então, a primeira e segunda semana após o início da quimioterapia, já iniciou o programa de exercício e foi terminar cerca de 4 semanas após o término da quimioterapia. E detalhe, o exercício aeróbico ele podia ser feito em bicicleta, remo, esteira, corrida, ele tinha várias possibilidades de serem feitos. Ele iniciou a intensidade do exercício aeróbio foi em torno de 50 a 60% do VO2 pico, chegando em torno a 70 a 75% do VO2 pico, ou seja, houve uma progressão de treinamento. Ou seja, para ficar bem claro, o exercício ele era organizado, individualizado e tinha uma progressão, tudo acompanhado por profissionais. Um ponto muito interessante foi em relação à aderência do treinamento. O grupo que fez aeróbio de baixa intensidade teve uma aderência de 88% das sessões. Aquele grupo que adicionou um pouco mais de aeróbio teve uma aderência de 82% nas sessões. E o grupo que adicionou força caiu para 76%. Ou seja, você adicionar força ou você adicionar mais exercício aeróbio, parece que você tem uma pior aderência. Ou seja, nem sempre adicionar mais exercício, esse indivíduo vai ter motivação e vai conseguir aderir a essas sessões. Então, dê preferência, às vezes, a poucas sessões, com menos tempo de duração e menos volume e intensidade. Pode ser que o indivíduo seja mais assíduo a esse programa de treinamento. Isso é muito importante, a aderência a longo prazo. Em relação à dor corporal, o grupo que fez mais exercício aeróbio teve melhores resultados do que os outros grupos. Em relação à fadiga, que é um sintoma muito relatado e comum entre os pacientes, também é interessante você adicionar força ou fazer mais aeróbio. Um outro aspecto também muito interessante foi em relação a sintomas endócrinos. O grupo, tanto o grupo que fez força quanto o grupo que fez mais exercício aeróbio, tiveram menos relatos aí de ondas de calor e outros sintomas relacionados também a alterações hormonais. Um outro aspecto muito interessante é a preservação do condicionamento cardiorrespiratório, na qual o grupo com maior volume aeróbio teve um melhor resultado. Aí você vai me perguntar: Breno, mas isso é importante? Poxa, isso é muito importante, porque a quimioterapia ela pode reduzir sim a capacidade aeróbica e preservar essa capacidade pode fazer diferença para tolerar o esforço, a funcionalidade e a recuperação. Um outro aspecto também é que não houve diferença em relação à conclusão da quimioterapia, então ambos os grupos tiveram aí o mesmo resultado. Então fazer mais exercício não atrapalha a conclusão da quimioterapia. E mais importante, também não houve eventos adversos graves em nenhum grupo. Isso reforça que os pacientes adequadamente avaliados, supervisionados, tanto com exercício aeróbico combinado, eles podem sim fazer exercício físico com segurança durante o tratamento de quimioterapia. Para mim, esse ponto mais importante é a adesão. Então, os grupos que fizeram mais exercício, principalmente treinamento de força, tiveram uma menor aderência ao treinamento. Então, isso é muito importante.
Então pode ser que fique mais difícil manter um programa de exercício durante a quimioterapia. Tenha isso em mente, porque essa mensagem é muito importante. Então que fique muito claro, o exercício sim é seguro durante a quimioterapia, só que ele precisa ser ajustado, precisa ser controlado, precisa ser conduzido. Não vá pegar esse vídeo e praticar de forma aleatória, sem conversar com seu médico ou um profissional que entenda do assunto. Para o profissional de educação física, ficou muito claro que você pode iniciar com uma dose pequena, em torno de 20 a 30 minutos de aeróbio 3 vezes por semana, ou seja, totalizando em torno aí de 1 hora semanal de treinamento, chegando a 1 hora e meia de exercício aeróbio. E se for interessante esse indivíduo desenvolver força de membros inferiores, principalmente a adição de treinamento de força, ela é muito bem-vinda. Assim como mais volume de aeróbio no decorrer desse processo é bem interessante para preservar a capacidade cardiorrespiratória.